Sejam bem-vindos a Algo Arquitetura, eu me chamo Alice, sou arquiteto e no episódio de hoje eu vou mostrar para você como que você aí vai conseguir economizar muito dinheiro na hora de reformar a sua casa. Então, se você é essa pessoa que está querendo reformar, decorar ou construir alguma coisa aí no seu terreno, na sua casa, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o joinha nesse vídeo para todo mundo entender como que a gente consegue fazer uma economia bem grande, eu já vou falar para vocês, na hora de fazer uma reforma. E as duas principais dicas que eu tenho para dar para você, para economizar até 30% na hora de reformar, construir ou decorar aí sua casa, é fazer um projeto e planejamento. Ah, Alice, 30% nem é tanto dinheiro, eu consigo fazer isso tranquilamente, eu estou sempre fazendo projeto e planejamento. Primeira coisa, se 30% para você é pouca coisa, olha, você tá podendo, hein? É a mesma coisa que eu chegar para você com um orçamento de 15 mil reais para decorar aí sua casa e falar, ó, tá 15 mil, mas eu consegui um desconto aí de uns materiais e mão de obra de 30%, vai sair 10.500 reais, pô, já começa a ser alguma coisa mais palpável, né? Considerável. Agora imagina isso para um construtor que às vezes faz edifícios, trocas de revestimentos de vários pavimentos. Imagina você chegar na loja e falar para o cara, ó, eu consegui um desconto de 30% aqui no revestimento. Acho que o construtor começa a chorar. Isso daí, cara, é só com projeto e planejamento que a gente consegue. E eu duvido que você esteja fazendo isso, porque eu sei que tem muita gente aí que está pagando, por exemplo, a academia há mais de um ano e não vai. Então isso falta projeto e planejamento. Aproveita e para de pagar essa academia para economizar para poder fazer a reforma da tua casa. Inclusive eu vou dar um exemplo para vocês de uma experiência minha de projeto e planejamento que foi do banheiro, a reforma do banheiro lá do antigo escritório que a gente estava. Se vocês não viram, tem uma playlist falando sobre isso. Eu tinha feito um projeto e na hora que eu comecei a fazer o orçamento tinha dado 2 mil reais, mão de obra de pedreiro, eletricista, gesseiro, pintura, enfim, 2 mil reais no total. E aí eu comecei a fazer o planejamento, vi que dava para trocar a troca de revestimento por uma pintura epóxi, que ia ficar legal também, em vez de tirar o gesso, eu ia manter o gesso, enfim, de 2 mil reais eu consegui baixar para 200 reais. 10 vezes a menos o valor que eu ia gastar. E isso tudo eu mostrei toda essa transformação, né, do antes e o depois numa playlist que eu vou deixar aqui no card, também na descrição. A galera adorou na época que eu fiz, um monte de gente fez, ainda tem gente fazendo e a galera sempre tá me mandando as fotos, né, das transformações lá no meu Instagram para eu compartilhar para todo mundo se inspirar. Mas então, voltando a falar sobre planejamento, estou aqui no meu futuro home office, onde eu coloquei no vídeo anterior em votação o estilo de decoração. É isso mesmo, você que não está entendendo, nos vídeos passados eu coloquei aqui umas opções de decoração e deixei para você que está assistindo votar e a galera foi unânime. Escolheu tijolinho preto, eletroduto vermelho, uma decoração na pegada industrial e eu no vídeo anterior fiz o projeto, um croquis exatamente, e hoje a gente vai fazer o planejamento. E logo de cara, para quem não está assistindo as playlists, aliás, eu aconselho assistir, né, nossa playlist para entender todo o projeto, todo o trâmite, a votação. Já fique sabendo que eu estou num apartamento alugado. Esse quarto, então, eu não posso mexer, não posso pintar, não posso colocar uma decoração direto na parede, não posso pregar um quadro. Então, eu vou ter que fazer de uma forma diferente. Então, vamos começar a desenhar para vocês entenderem tudo que vai ter de projeto e planejamento para a gente conseguir executar gastando pouco dinheiro. E agora, logo de cara, eu já sei que eu vou ter que fazer um painelzão na nossa parede. Vou pegar aqui o nosso escalímetro, só para vocês terem noção. Eu já tenho o croquis da semana passada, mostrei o projeto. Lembrando que eu vou deixar esse vídeo aqui mostrando o projeto e a importância da gente ter o croquis, né, para definir os materiais logo de cara. Vou deixar ele aqui em cima no card e também na descrição. Então, logo que acabar aqui, você que não assistiu o vídeo anterior, assista, porque foi uma votação e vocês aí inscritos no canal que decidiram a decoração
decoração que vai rolar nesse home office. Então, vamos definir isso aqui no planejamento. A gente vai fazer a medição aqui 2,10 metros, que é a largura da nossa sala, por 2,70, que é o nosso pé direito. Que eu estou fazendo bem rápido, só para a gente ter noção na parte de planejamento, que vai fazer você economizar muito mais dinheiro na sua reforma, na sua decoração, na sua construção, só para você ter um entendimento de como isso funciona. É básico, mas já dá para ter uma noção. Aqui está a nossa parede. O nosso painelzão, ele tem 2,20, né, a medida da chapa, por 1,20. Então eu já sei que eu vou precisar de duas chapas, né? Uma chapa está aqui, a segunda está aqui, eu vou precisar cortar ela, mas vamos com calma. Por cima do painel, vocês escolheram ter tijolinho na cor preta, escolheram um eletroduto na cor vermelha, também escolheram ter essa iluminação tubular amarela. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 iluminações. Isso só para a gente ter noção das coisas que a gente vai precisar quantificar na hora de fazer o planejamento e posteriormente o orçamento. Esse rabisco aqui, tecnicamente falando, ele não é projeto, ele é um croquis, mas para vocês terem noção, eu vou separar por grupos as coisas que a gente vai ter que fazer para o planejamento. Então vamos lá, vai ter marcenaria, elétrica, pintura e decoração. Objetos decorativos. A gente já tem tudo aqui pré-definido que a gente vai precisar para montar todo esse cenário home office que eu vou começar a gravar meus vídeos novos. Então a gente já sabe aqui que eu vou precisar de 2 painéis para montar esse aqui. Por quê? Porque o painel tem 2,20 de altura por 1,20 m. Então são 2 painéis aqui com 2,20 de altura, porém esse aqui, ó, como esse já tem 1,20 e a nossa sala só tem 2,10 de comprimento aqui, de largura, eu vou precisar desse outro aqui com 2,20 por 90 centímetros. Então ele é mais fino, vai ter sobra de material. Já começa aí, olha a importância de planejamento para a gente não ter desperdício de material depois. A partir desse momento a gente começa de fato o planejamento. Vou pegar aqui para vocês verem. Nosso painelzão tem 2,20 por 1,20. Agora pensa comigo, eu estou num apartamento, no 3º andar, num prédio que não tem elevador. Então levar essa chapa pela escada é praticamente impossível, ela não vai passar, ou se passar vai ficar meio complicado de levar isso até o quarto do fundo, num apartamento do 3º andar, né? É complicado, passar pela escada, depois passar pela porta, enfim. Eu já sei que primeiro eu vou ter que cotar uma madeira para ver a precificação, já que eu vou ter que comprar 2 chapas, então vamos pegar uma madeira boa e barata. Então cotar a madeira, depois eu vou ter que ver se os caras cortam a madeira para mim e quanto custa isso, custo de corte, e quantos cortes eu vou ter que fazer. Para eu não levar a chapa desse tamanho, vamos dividir ela no meio. Um corte já, eu sei que eu vou ter que fazer um corte. E essa de 90 centímetros, vamos dividir ela no meio também. Já tem aquele corte, mais outro corte, até agora são 3 cortes. Então aqui, 2 chapas de 45 por 2,20 e 2 chapas de 60 centímetros, 60 centímetros por 2,20. Beleza, um corte, 2 cortes e aquela sobra, né? 3 cortes. Então o custo do corte, vou precisar de 3 cortes. Olha aí a parte de planejamento como é importante. E a gente utiliza pouco disso, por isso que os chineses estão construindo o hospital aí em 10 dias. Aí, 2 coisas importantes para a gente saber quanto que a gente vai gastar já logo de cara só para levar a madeira para fazer o painel. Outra coisa importante, como é que essa madeira vai chegar lá no 3º andar, no quarto que eu vou fazer meu home office? Eu vou cortar na loja ou eu mesmo vou cortar? Porque dependendo do valor, eu tenho um maquinário, pode ser que eu mande entregar essa chapa toda lá no home office e eu corte na parte de baixo do prédio e suba sozinho, ou pode ser que seja bem barato e eu mande cortar lá na loja. Outra coisa, quanto que é o custo de frete dessa madeira? Frete, vale a pena eu mandar cortar e levar no meu carro no rack, ou vale a pena eu mandar cortar e entregar? Olha quanta coisa aqui a gente tem de dúvida. Isso tudo para a gente questionar na hora do quê? Do orçamento. A gente está fazendo todo esse levantamento para na hora que fizer o orçamento ver se vale a pena cortar lá na marcenaria, se vale a pena fazer a entrega por frete ou eu mesmo levar a madeira, qual é a madeira que eu vou comprar, enfim. Todas essas coisas a gente está fazendo de levantamento. Mas não acabou ainda não. Assim que eu subir com toda essa madeira, beleza, independente do frete ou do corte, eu vou ter que juntar essa madeira para fazer o painelzão único para trabalhar. E como que eu vou fazer isso? Com sarrafo.
Sarrafo de pinos, que eu já usei em vários vídeos aí, para quem não acompanha o canal, já mostrei como fazer vários do-it-yourselfs, e a gente está sempre utilizando sarrafo de pinos em vários DIYs, que é bem barato e bem fácil de cortar, enfim. Eu vou utilizar 4 sarrafos de pinos, provavelmente esse vai ficar aqui, mas não desenhei para não cobrir os números. Só que o sarrafo de pinos, ele vem com 3 metros, e eu só preciso do quê? 2,10. Então eu preciso cortar 4 sarrafos com 2,10. Olha aí, será que vai sair barato ou será que eu corto eu mesmo em casa com serrote ou com a minha serra de cutico? Vamos ver isso. Será que se eu fechar tudo, fica mais barato o corte e a entrega ou não tem nada a ver? Vamos ver, olha quanta coisa aqui só de marcenaria. Para a gente fixar todas as madeiras da chapa no sarrafo de pinos, eu vou utilizar o quê? Provavelmente esse parafuso aqui de 3,5. Por que 3,5? Nosso sarrafo de pinos, ele tem 2,5 cm. Vou desenhar aqui para vocês. E a nossa madeira, provavelmente eu vou pegar ela com 2 centímetros, porque aí ela fica mais resistente, não enverga e aguenta um pezinho que a gente vai colocar ainda nossos tijolinhos em cima, né? A gente vai colocar tijolo em cima dela, fixar o tijolo. Então, nosso sarrafo com 2,5 centímetros e a nossa madeira com 2 centímetros, total 4,5 centímetros. O nosso parafuso tendo 3 centímetros, o que vai acontecer? Ele não vai varar o nosso sarrafo, porque eu vou parafusar ele de trás para frente. Para ele não aparecer aqui na frente, eu preciso que ele seja menor que esses 4,5 centímetros. Com 3,5 ainda sobra 1 centímetro aqui nesse espacinho. Então fica bem tranquilo, ele fixa e ainda sobra espaço para não ficar aparente a parte frontal, que vai ser o nosso cenário e eu vou aparecer no vídeo. Não quero várias pontas de parafuso aparecendo. Então a gente já sabe que vai precisar de parafuso, além do corte do sarrafo. Quanto parafuso? Acho que eu vou colocar uns 2 por chapa. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16, 24, 32 parafusos de 3,5. Eu tenho uma parafusadeira. Agora, se você não tiver uma parafusadeira, ou você vai precisar comprar uma parafusadeira, ou pedir emprestada, ou utilizar uma chave Phillips, ou fenda, depende do parafuso que você for comprar. Então ainda tem mais esse negócio todo. Eu tenho, então vou usar a parafusadeira. Agora, se você não tiver, você tem que correr atrás dessas ferramentas para fazer esse trâmite. Pode ser que seu vizinho tenha, se você não tiver, ou pede emprestado. Às vezes a loja aluga, fica de olho nisso, porque se você não tiver, tem algumas lojas que alugam por diária as ferramentas. Isso só na marcenaria. Olha quanta coisa a gente já sabe que a gente vai precisar só de marcenaria. Ainda tem mais coisa, mas eu não estou lembrando aqui de cabeça. Vamos prosseguir. Agora a gente tem a parte elétrica, a parte de pintura e de objetos decorativos. Vou pular para a parte de pintura por enquanto, porque a gente está falando aqui dos tijolinhos em preto. Na verdade, para quem assistiu o vídeo anterior, sabe que ele vai ser grafitado, então vai ser preto e branco. Porém, já vem o primeiro trâmite. A gente sabe que vai precisar do grafiteiro, então tem a mão de obra dele. Aqui, se você não souber mexer, vai ter a mão de obra também do marceneiro. O grafiteiro vai utilizar spray ou tinta com rolinho e pincel. Então, isso a gente tem que fazer o orçamento com ele e ver o que ele vai necessitar de material e ferramenta. Então, a gente sabe que vai precisar ou de spray, aí não sei quantos spray ele vai precisar, ou de tinta, aí não sei se é galão ou se é latinha de 900 ml, mais rolinho e pincel. Olha aí quanta coisa a gente sabe que vai ter na parte de pintura. Outra coisa que vai ter na parte de pintura que envolve elétrica. Vocês escolheram um eletroduto vermelho. Eu já mostrei como fazer esse eletroduto vermelho. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição. A gente utiliza spray. Então eu sei que eu vou precisar de pelo menos 2 latas de spray vermelho fosco. Lembrando que eu já tenho aqui as caixinhas das tomadas que vão entrar na parte elétrica. Então eu sei que eu vou precisar aqui de 8 tomadas. Eu já tenho todas elas. Só vou precisar pintar. O que eu não tenho são as conexões, as curvas e o tubo que vai ligar tudo isso aqui para fazer acontecer e eu ter várias tomadas. Bom, mas voltando à parte de pintura. Isso aqui é tudo pintura. Porém, a gente sabe que vai colocar o quê? O tijolinho de gesso, que é o quê? Uma mistura de gesso com água. Então a gente sabe que vai ter. Eu vou colocar na pintura, mas não é pintura. Gesso, vou colocar no objeto decorativo aqui. Gesso mais água. A mistura de gesso mais água, dependendo da madeira que for escolhida, tem que ficar de olho nisso. Pode ser que cause mofo, infiltração nessa madeira, empene, enfim. Eu não quero que isso aconteça. Então o que eu vou precisar fazer antes de começar a instalar os nossos tijolinhos, de fazer os tijolos e começar a colar eles na nossa chapa de madeira? Eu vou ter que selar toda essa madeira. Então, voltando em marcenaria aqui, eu vou precisar de um galão de seladora e o que? Um rolinho e uma máscara. Provavelmente a seladora
é a base de solvente. Então vou precisar de um solvente também. Aí eu vou passar o quê? 2 demãos dos dois lados aqui para poder selar. E aí assim que eu colocar o tijolinho, que é feito com água e gesso, ele não vai absorver a umidade do nosso tijolinho e aí isso impede com que ela fique com mofo, mancha, enfim, depende da madeira também que a gente escolher. Pode ser que seja mais resistente ou pode ser que seja um USB que já venha com proteção e acabe nem precisando fazer todo esse processo. Mas por enquanto tá aqui já essa dúvida que a gente vai tirar na hora do orçamento. Falando no tijolinho, eu sei que eu vou precisar de gesso e água. Porém, quanto de gesso e água eu vou precisar? Eu fiz o cálculo aqui da metragem quadrada 2,10 vezes 2,20. Peguei a metragem quadrada do tijolinho, dividi essa metragem quadrada pelo valor do tijolinho e tá dizendo que eu vou precisar de 310 tijolinhos. Vou montar uma olaria aqui, a olaria da Algo Arquitetura. Enfim, para fazer aquele projeto que eu fiz de decoração de quarto pequeno, vou deixar o link aqui no card, também na descrição, eu fiz 280 tijolos e usei meio saco de gesso de 40 quilos. Aqui vamos dizer que eu utilize 2/3 de um saco de gesso de 40 quilos. Então eu vou precisar de um saco de 40 quilos, vou precisar de gesso cola para colar tudo isso. Lá eu utilizei 6 quilos, vamos calcular que eu utilize 10 quilos, são 2 sacos de 5 quilos, gesso cola. Tirando que eu vou precisar de uns 2 baldes para fazer essa mistura e lógico as formas, que eu já tenho 2, para ir mais rápido. Se você não tiver, eu vou deixar o link da forma do tijolinho na descrição aqui do vídeo para você se adiantar e começar a fazer. Eu tenho um vídeo explicando como faz esse tijolinho de gesso. Vou deixar ele também aqui no card e na descrição. É muito simples, muito rápido de fazer. Se você puder, compra 2 formas pelo menos, porque aí fica muito mais rápido esse processo. Eu vou ter outro vídeo explicando como fazer e colar direto na madeira. Mas, se você quiser ir adiantando, compra as forminhas e manda ver na produção. Então a gente já sabe que vai precisar de tudo isso aqui só para fazer os nossos tijolinhos. Eu não estou considerando comprar eles prontos, porque o valor fica mais caro. Eu já fiz o orçamento na época que eu fiz aquela decoração de quarto pequeno. Só para você ter noção, eles estavam cobrando mais de R$10 a unidade. Então se eu preciso de 310 tijolinhos, eu vou precisar de R$3.100 se eu for comprar numa loja. Se você achar mais barato, beleza. Se você achar a unidade de tijolinho aí com 2 centímetros a 1 centímetro de espessura, né, para não ficar pesado, lembrando que eu não vou parafusar isso na parede, não pode estar pesado, a R$1, beleza. Pagar R$310 se você quiser gastar, ótimo. Tirando que tem instalação, a massa, enfim, todos os materiais para poder fazer essa instalação, é a mão de obra. Eu mesmo vou fazer porque eu já fiz e sei fazer. Então a mão de obra sou eu. Agora vem a parte elétrica, que eu estava adiando. Por quê? Porque a gente depende muito de fazer o nosso planejamento do nosso eletricista. Como a gente só tem uma tomada que fica aqui atrás e ela é bem pequenininha, vem através de uma canaleta, que nem eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores, que liga direto no interruptor, eu vou precisar de fiação para conectar todas essas lâmpadas tubulares amarelas. Vou ter que ter fiação nova para todas essas caixinhas, são 8 caixinhas novas, 2 para iluminação do cenário, uma caixinha para carregador de celular, uma para ar-condicionado, uma para o computador. Então eu vou ter mais ou menos 8 caixinhas aqui, como eu já falei. Eu já tenho elas aqui, só não tenho as conexões, as curvas e as barras, que são como? A barra vem com 3 metros. Então eu já sei que o que? Lembrando que aqui eu sei que tem 60 centímetros. Aqui vai ter uma curva. Olha lá, olha a parte de planejamento. Vou precisar, aqui tem 1,80. Então eu sei que uma barra já matou. 3 metros, uma barra. Quantas curvas? 1, 2. 2 curvas. Para cada curva, eu preciso, dependendo da marca do eletroduto, de 2 conexões. 1, 2, 3, 4. Para cada caixinha, eu vou precisar de 2 conexões, tirando essa da extremidade que não vai ter conexão nela aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da curva, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 porque vai ter provavelmente uma lâmpada aqui na ponta. Então 17 conexões. 17 conexões, 8 caixinhas,
3 lâmpadas de filamento. Objeto decorativo, vou colocar aqui um abajur ou algum pendente, enfim, alguma coisa que ilumine o senhor tijolo que vai estar aqui, nosso mascote da Algo Arquitetura. Então, objeto decorativo, um abajur. Beleza, vai ter a estante escada, que eu já fiz ela, já mostrei como fazer, então eu só tenho que pegar ela no escritório. Então, gasolina, aliás, gasolina para tudo isso aqui, né? Porque a gente vai sair correndo atrás de fazer orçamento, de comprar material, enfim. Gasolina para tudo isso aqui, tem que pensar nisso. Lâmpada tubular, 1, 2, 3 lâmpadas de 1,20 m, 1,20 m. E 2 de 60. Beleza. O que mais de elétrica a gente vai precisar? Teve um seguidor que falou para eu não deixar a iluminação tão forte, utilizar um dimmer para controlar a luminosidade dessas lâmpadas. Então, um dimmer para controlar pelo menos essas aqui. Fiação para tudo isso. Aí que vem a parte do eletricista. Ele vai olhar tudo isso aqui e vai falar: ó, Ares, eu preciso de tantos metros de cabo com uma bitola tal para alimentar tudo isso aqui e não dá problema de curto ou de falha. Enfim, isso é uma coisa que eu dependo do eletricista, principalmente se ele vai conseguir fazer uma conexão simples aqui para alimentar tudo isso de elétrica, tirando ar-condicionado, iluminação que não está aqui, cabo de rede, várias coisas que vão estar aqui presente que precisa do eletricista. Essa parte é com o eletricista, mão de obra. Beleza, olha só quanta coisa a gente conseguiu identificar. Eu nem terminei, mas olha quanta coisa a gente já identificou que precisa no planejamento. Isso porque, ó, já acabei de lembrar, tô esquecendo. O cara vai pintar aqui. O que eu preciso para proteger? Lona e fita crepe. Ninguém quer que ele pinte as paredes e o piso, né? Imagina, o proprietário já não quer que eu bata um prego na parede. Imagina sujar o piso e as paredes com um spray ou uma tinta diferente que ele não queira. Então, fita crepe e lona. Não tem 2,10 aqui, é só um pedacinho de lona, não tem problema nenhum. Aí a gente vai precisar do nosso tapete. Vou ter que orçar, trocar aqui o revestimento, o estofado da nossa poltrona. A poltrona eu já tenho, lembrando que eu postei nos stories do meu Instagram, que eu ganhei uma de uma menina amiga nossa que ia jogar no lixo. Então a poltrona a gente já tem. Agora logo de cara eu já vou fechar aqui. Provavelmente eu vou acabar lembrando de mais coisas que eu vou precisar, né, desse planejamento logo após que eu encerrar esse vídeo. Mas já tá ficando muito longo. Então, gente, olha só quão bom é a gente fazer planejamento da nossa decoração, reforma, construção. Isso aqui vai fazer com que a gente não se esqueça de materiais e aí tem que sair no meio da obra, parar a obra e comprar material, aí perde hora de trabalho do cara que você está pagando às vezes a diária para fazer o teu serviço e aí você acaba gastando mais dinheiro. Isso vai fazer com que você economize dinheiro, acredite. E isso tudo, galera, toda essa listinha aqui de planejamento que a gente fez para você pegar que nem lista de supermercado e ir atrás para fazer orçamento em várias lojas, ligar para elas, ir nas lojas, porque às vezes você indo na loja você consegue até um descontinho a mais do que você só ligar, a pessoa tá te vendo. Você pode ir lá, conversar com a pessoa, às vezes isso faz com que ela goste de você, te dê um desconto, você pode talvez futuramente levar outros clientes, caso você seja arquiteto ou designer, levar outros clientes para ela. Então isso às vezes é melhor do que você simplesmente fazer uma ligação ou mandar um e-mail. Mas de qualquer forma também pode pesquisar pela internet. Isso tudo você tem que ver, porque muitas vezes é mais barato pela internet, porém eu quero entregar isso depois do carnaval. E aí pela internet são 20, 30 dias úteis, ainda tem o frete. Então tem que ver se tudo isso sai de fato bem mais barato. Mas com esse planejamento em mãos, a gente vai fazer o orçamento. Não hoje. Na semana que vem eu vou levar vocês comigo para a gente ir de loja em loja, olhar marcenaria, olhar elétrica, ver os preços que a gente tem disponível aqui no mercado em Santos. Lembrando que eu sou de Santos, Baixada Santista, litoral de São Paulo, para a gente comprar tudo, todos os materiais, e aí a nossa mão de obra, eletricista, pintor, enfim, todo mundo vem aqui e executar o nosso novo cenário home office. E o assunto do vídeo de hoje foi esse, gente, falar sobre planejamento, para você aí entender que nós arquitetos fazemos esse trabalho que dá para falar que é cansativo, mas tudo isso para fazer um projeto, uma construção, uma reforma dentro do seu orçamento, ou seja, realizar aquele seu sonho de ter sua casa toda bonita, toda decorada no dinheiro que você pode gastar. E você
você aí, arquiteto e designer, que não tem o costume de mostrar isso para o seu cliente, gente, compartilhe esse vídeo com o seu cliente para ele entender tudo que tem que ser feito. Você tem que fazer pré-projeto, aí um projeto detalhado, aí vai entrar o planejamento, vem o orçamento e muitas vezes tem o cronograma para ninguém se atrapalhar na hora das instalações, senão você vai, eu pintei a parede, aí vem o cara, tem que fazer tomada nova, aí rasga a parede, o pintor vai ter que voltar. Então tem ainda a parte de cronograma que é feita junto com todo esse processo, para o cliente muitas vezes entender que não dá para fazer tudo isso em uma semana. Então, quanto mais detalhado for o seu planejamento, melhor vai ser a execução da sua reforma, menos gasto você vai ter. Inclusive aqui a gente ainda não fechou as datas para elétrica, marcenaria, pintura, tudo isso para deixar azeitado para a galera vir aqui e estar com campo livre para poder fazer o próprio trabalho. Lembrando que aqui a gente está fazendo só uma decoração de quarto pequeno, onde vai ser o meu novo home office e vai ter o cenário para eu gravar os próximos vídeos. Não aguento mais gravar, né, nesse eco, nesse cenário aqui que nem é cenário, nesse ambiente que não tem nada e o vídeo acaba ficando meio feio. Mas já já vai estar tudo bem bonito para você aí continuar acompanhando o canal. Enfim, com o projeto que a gente fez na semana passada e o planejamento que a gente fez hoje, se você prestar atenção em todas as etapas do planejamento, todos os detalhes, que é coisa pra caramba, eu tenho certeza que se você fizer aí, quando fizer um projeto na sua casa, você vai economizar pelo menos uns 30%, que como a gente falou lá no início do vídeo, é bastante coisa. Então, se você conhece alguém que quer entrar em reforma, decorar a casa ou construir alguma coisa e tá com medo porque não sabe fazer planejamento e aí acha que não vai conseguir economizar dinheiro na hora de fazer a obra, já compartilhe esse vídeo para essa pessoa, para ela entender todos os processos, contratar um arquiteto ou pelo menos fazer um planejamento, se for uma coisa menorzinha que não tenha necessidade. Enfim, para ela conseguir fazer e não gastar um monte de dinheiro à toa. Agora, se você é arquiteto ou designer, já aproveita e compartilha para os seus amigos arquitetos, estudantes que você conhece de arquitetura, até mesmo seus clientes, para eles verem como que funciona esse processo e o bem que você está fazendo para que ele economize o dinheirinho suado que ele economizou para decorar a casa dele. No mais, se você aí assistiu o vídeo até agora, comenta aí embaixo como planejar uma obra. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho das notificações, porque só assim o YouTube vai te enviar os novos vídeos das novidades que a gente está fazendo aqui para decoração do nosso home office. Então fica ligado, faz todo esse processo, porque tem muita coisa aí para acontecer nas próximas semanas. É isso aí, valeu, falou e até semana que vem!